o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem, nem que quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios, curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos em plena quinta e nós acrescentamos, enfatizando a quinta eucarística, nunca dizendo o contrário, que todo dia é dia de Jesus eucarístico. Jamais, não é nosso propósito. Mas é lembrar a quinta-feira por excelência, quinta da última ceia, quinta do Corpus Christi e a quinta eucarística. Pelo menos que numa semana lembremos de forma mais enfática sobre essa grande dádiva, esse grande remédio que é esse alimento, esse sustento na caminhada que é a Eucaristia. E eu creio que cumpre o seu papel quando eu escuto de padres que comentam que começaram e tomaram iniciativas e tem uma certa resposta positiva do povo quando nas suas comunidades aumentou o número de pessoas nas adorações nas quintas. Isso é bom, isso é católico, porque não esqueça que nós católicos é que proclamamos a presença real e permanente de Jesus na Eucaristia. E nós temos que fazer este processo. Fico feliz quando eu vejo pessoas que nunca fizeram uma adoração, acompanham pela televisão ou acompanham em tempo real pela TV, rádio, YouTube, ou depois pelo YouTube, muita gente o faz. Que pessoas comecem a se perguntar: por que eu não comungo? Se eu posso, louvado seja Deus. Acredito que são reflexões que vêm e fatos que vêm confirmar que estamos no caminho certo. E hoje eu começo 4 quintas eucarísticas, pedindo a Deus e Jesus eucarístico que nos ajude a uma renovação, uma restauração da nossa vida pessoal. Porque, meus irmãos, você vai perguntar: mas não é algo intimista? Não é muito particular? Não. Se nós não estamos bem, nós não faremos ninguém estar bem. Pelo contrário, se você coloca ácido,
se azeda. Se você é uma pessoa que não está resolvida, você jamais vai poder contribuir para o outro. Seja na vida matrimonial, seja na vida eclesial, seja no ambiente do trabalho. Nós temos muito, e a gente escuta demais, as pessoas colocando o problema nas estruturas. Então o problema está fora de mim. Será? Claro que tem coisas sociais que precisam ser resolvidas, mas sempre é o marido que é o problema, a esposa que é o problema, a família que é o problema, o padre que é o problema, a comunidade que é o problema, as pessoas que trabalham comigo são o problema. Mas e um olhar sincero para você mesmo? Será que eu não sou o problema? Será que eu não estou desintegrado? Será que eu não estou desequilibrado? Será que as minhas feridas não me faz uma pessoa vitimista? Pior coisa que tem. Quando você está machucado, dá licença, você está machucado no ombro, se eu fizer assim, bom dia, ai que dor, ele me machucou, ele me feriu, ele não viu o bom dia, ele só viu o toque. Tem gente que vive assim. Aí você entende por que 4 semanas. Mês que vem é outra conversa. Que a gente tenha coragem de olhar para si. Hoje, vou falar do Evangelho. Exatamente no rádio, meu Deus, quanto sofrimento. Primeiro, aquela mulher, inclusive a equipe vai recortar, no tempo certo vai colocar nas redes sociais, uma mulher dizendo que foi molestada pelo padrasto, estuprada. Mas onde que ela encontrou forças? Eu dizia, gente, atenção para esses atos, são grotescos, inadmissíveis e criminosos. Mas ela mesma dizia, eu encontrei força em Jesus. Eu encontrei força em Deus. E foi quando eu falava sobre esse processo de cura, nesse Deus Pai, e na ausência da mãe, nessa Nossa Senhora. Mas nós temos que ser curados, meus irmãos. Muitas coisas nos acontecem, nós não pedimos para acontecer. É lamentável que aconteça, é triste e criminoso, mas como lidamos com isso? É aí que entra a igreja, é aí que entra a espiritualidade. Você quer chamar de cura interior, se quer chamar de amorização, eu chamo de fé, graça de Deus que vem nos curar. Por isso, é nesse contexto que eu vejo o Evangelho, que aparece muitas vezes. E lembre-se que eu sempre disse, o Evangelho pode aparecer várias vezes, mas quando ele aparece a pergunta é por quê? Aqui tem um propósito. Jesus chamou os 12, e já na perspectiva de São Brás, começou a enviá-los 2 a 2. A igreja se faz em união, ninguém faz igreja sozinho. É aí que nós precisamos estar bem, é aí que precisamos nos entender, é aí que precisamos estar unidos, é aí que precisamos estar curados, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Eu gostaria de mudar a palavra poder, não que não seja, mas para melhor clareza, autoridade sobre os espíritos impuros. Autoridade de expulsar, autoridade de eliminar, autoridade de expurgar. Esse espírito impuro
que roda, que está presente, esse anticristo. E esse espírito impuro, meus irmãos, que vai influenciando a sociedade. Quando você pensa nesse texto, não pense assim de uma forma muito eu ia falar televisiva, não, muito cinematográfica. Que ele foi lá e encontrou um endemoniado que estava se torcendo, se retorcendo, e o apóstolo pegou a cruz e jogou água benta. Não, isso é filme. Pode acontecer? Pode, eu já expliquei num dos livros. Mas isso é um caso raro de possessão. Pode acontecer? Pode. Mas aqui o espírito impuro que vai influenciando pessoas e nos influencia. O espírito impuro da discórdia, o espírito impuro da fofoca, o espírito impuro da soberba, o espírito impuro da avareza, o espírito impuro que quando ele tem um método. Deus tem suas pedagogias. Agora o espírito impuro, Satanás, ele tem um método muito simples. Sabe qual é? Entra, divide, destrói. Esse é o método dele. Em tudo. No mundo, entra, divide e destrói. Na igreja, mesma coisa. Entra numa comunidade, num grupo, numa pastoral, divide, destrói. Na alma, entra, separa, destrói, fraqueja. Esse é o método do espírito impuro. E Jesus dá autoridade, porque o seu reino é o oposto do que eu citei. Então a pergunta é: qual é o espírito que está falando no meu ouvido? Não responda muito fácil. Não é uma resposta muito fácil. É o Espírito de Deus que está soprando, suscitando. Então necessariamente eu tenho que ser uma pessoa que agrega, uma pessoa que soma, uma pessoa que edifica, uma pessoa que partilha, uma pessoa que olha o outro com dignidade. Então a gente vai perceber que nós oscilamos muito entre um espírito e outro. Quando hoje aquela mulher partilhou com muita dor, a mãe, com muita desinteria, procurou muitos médicos, não achava o que era. Quando achou, era um câncer no intestino. Eu percebi, até me tocou, me emocionei. A dor da aceitação, até entregue, a mãe acabou morrendo. Mas no último momento ela disse assim, nas santas chagas do Senhor ela entregou. Ela deve estar me ouvindo de Adamantina, São Paulo, creio eu. Que ela morreu com a mão segurando a mão do marido e a outra segurando o terço das santas chagas. Eu dizia que morte feliz. Alguém pode falar, morte nunca é feliz. Sim, é feliz. Porque tem muita gente que vai morrer sozinha. A vida inteira dando coice. A vida inteira se isolando. A vida inteira tratando mal as pessoas. Espera o quê? Que morte feliz morrer com as mãos na pessoa amada, que deram a vida junto, que deram a vida e criaram os filhos, estão lá debilitados, doentes, não mais com aquela beleza da juventude, mas estão ali juntos. E do outro lado, um terço. Que morte feliz. Mas isso é de Deus. Só quem é de Deus valoriza isso. Do contrário, separa, divide. O Evangelho
fala de recomendações com sandálias, mas do contrário, não levar pão, nem sacola, nem dinheiro, mas sandálias. É um caminho difícil, é um caminho cheio de dificuldades, um caminho que requer esforço, empenho. Esse é o caminho do Senhor. E é impressionante porque isso me faz entender algo muito simples. Se o Senhor disse, não leve bolsa, não leve 2 túnicas, não leve nada, comida, não leva dinheiro, sabe o que no fundo Ele está dizendo para mim e para você? Olha, me siga, põe sandália nos pés para não recuar, o mais deixa que eu faço, se preocupa não, siga-me, se põe a caminho, não desvie-se do caminho, do resto eu dou conta na tua vida. Que ato de confiança, né? Não, sem dúvida tem o cajado para espantar os lobos. Essa era uma dimensão do cajado. O cajado para segurar na caminhada quando a pedra o caminho era incerto, o caminho era com declive, para se apoiar, mas afugentar o mal. Mas no fundo o Senhor está dizendo assim: venham meus filhos, sigam-me, eu estarei com vocês, eu vou lhes dar o que necessita. É impressionante, meus irmãos, como o Evangelho, a liturgia vai sempre nos tocando e ao mesmo tempo dizendo que a presença de Deus, o caminho de Jesus é um caminho onde nós temos autoridade, poder sobre os espíritos maus. Mas se isso é verdade, não dá para a gente ficar duvidoso, não dá para a gente ficar nesse caminho querendo agradar gregos. O grande problema nosso é um problema meu, é um problema seu, é que nós queremos tudo. Nós queremos seguir Jesus Cristo, mas queremos aproveitar um pouco do mundo. Nós queremos seguir isso, mas queremos abrir concessões. E é nessas concessões que a gente se perde. São nessas concessões que somos abocanhados pela serpente, o espírito impuro. Somos envenenados. Sabe, eu fico pensando, o Papa Francisco diz que há certas coisas, bem coisa de pandemia, né? Estudando, lendo, vendo o Papa Francisco, ele diz assim que o racismo, o preconceito é como um vírus. Ele não se destrói, ele se esconde, se camufla e reaparece. É impressionante isso. Falando sobre isso, se a gente está em casa, vamos pensar assim, falando sobre essa vida dúbia. Se você está em casa, o vírus não entra. Entra? Não. Aí de repente você sai, você tem contato com outras pessoas. Estou falando comparativamente, por favor. Você vai, contrai o vírus, às vezes nem sabendo, porque agora é quase que assintomático. Você vai para dentro de casa e leva. Aí pessoas que nem saíram, vovô, vovó, acabam pegando. Na vida espiritual, é assim às vezes também. A gente está no caminho de Deus, a gente está no caminho da igreja, com dificuldade, o caminho não é fácil. Aí você abre uma concessão, mas eu vou permitir só isso, só isso, só isso. Essa escapadela, você pega o vírus e volta contaminado. Entendeu o sentido?
Entendeu a analogia? Toda analogia tem falhas, mas para explicar. Esse espírito do mal, que está no começo do Evangelho, espera essas nossas concessões, essas nossas escapadelas, essas permissões, que às vezes falam, mas eu, só hoje, estraga a vida espiritual, estraga a vida de um padre, estraga a vida de um casal, estraga a nossa alma. O final do Evangelho, que eu fico pensando isso, sabe? Essas coisas ontem, vocês sabem o meu hábito de... Leio muito, muito. Se é virtude, não sei, mas eu leio. Graças a Deus. Mas a última coisa que eu faço é ler o Evangelho. E aí me ajuda muito. Era até difícil, que eu tinha que pegar um livro, tinha que... Eu confesso, agora não. Eu pego o celular, abro no aplicativo da obra e tem lá o Evangelho. Aí eu acho ótimo, porque eu acho rápido. Eu sou muito de coisas práticas. Leio o Evangelho, pá, pronto. Mas aí eu fico pensando, eu fico refletindo. Foi algo que eu aprendi em 87, a fazer a última coisa do meu dia, a leitura do Evangelho de amanhã. Mas o final do texto diz assim: eles pregavam e as pessoas se convertiam, expulsavam muitos demônios. Não preciso voltar nesse tema. Curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo, a unção dos enfermos. Que aqui na igreja a gente fazia antes da pandemia. Quando eu penso em retomar, volta. Que nós fazemos de 15 em 15 dias a unção dos enfermos. Esperar mais um pouquinho. Inclusive hoje gostaria muito de colocar a vela individual, mas vamos dar a benção coletiva. Mas a unção dos enfermos curava muitos doentes. Só falo isso. Esse caminho São Brás fez. Da vida dele, por mais que a gente leia, mesmo nos livros mais antigos, que é o livro áureo, não se tem muito. O que se sabe de São Brás, ele vivia na Armênia, era um bispo armeno, do tempo onde, já finalzinho do Império Romano, ele se dividiu. O Ocidente ficou para Constantino e o Oriente ficou para Licínio. E os dois, por uma briga de poder, Licínio quis diferenciar o seu reino de Constantino e começou a perseguir os cristãos. Constantino depois, ele deu a liberdade aos cristãos 312. Mas Licínio, ele perseguiu todo e qualquer cristão, leigos, bispos e padres. Foi quando São Brás foi perseguido. Brás, ele tinha uma formação de médico, estudou a medicina. Não se sabe se já era médico ou não era, mas teve uma formação. Foi quando sofreu horrores para renunciar a Jesus Cristo, mas não abriu mão. A sandália nos pés, o caminho de Jesus, ou não abrir concessão, o não ceder, e ele foi levado para o martírio. Quando estava indo para o martírio, uma mãe desesperada, com um filho engasgado, pede: cure meu filho. Você vai falar, tá, foi fácil, meus irmãos. Não sei, alguém caminhando por martírio, às vezes com um probleminha, você fica tão focado. Às vezes as pessoas, eu sou assim, quando tenho uma coisa na cabeça, eu fico tão focado que eu passo, as pessoas nem me cumprimentam. Não, eu fico pensando, esse homem indo por martírio e alguém pedindo ajuda. Mas ele voltou e abençoou
E o menino ficou curado. A partir dali, ele foi invocado. Não é São Brás. Hoje o Papa, ontem, na audiência falava sobre isso. Não foi São Brás que curou, mas foi a ação de Deus por São Brás. Se hoje nós estamos aqui pedindo, ó Deus, olha a frase, ó Deus que cura, Deus que liberta, Deus que ajuda, por intercessão de São Brás, bispo mártir, curai-me dos males da garganta e de toda qualquer enfermidade. Essa bênção que vou dar depois no final da missa, e também na bênção, na adoração, o que me chama a atenção é a oração que segue. Senhor, por intercessão de São Brás, curai-me. Eu acrescentei esse ano dos males respiratórios. Mas eu vos prometo que a palavra que sair da minha boca, eu gosto muito desta palavra, gosto muito dessa parte da novena. A palavra que sair da minha boca, que é um ato racional. Falar é racional, mas tem gente que não fala de forma racional. Será de união e não discórdia. Será de compreensão e não de desavença. A palavra que sair da minha boca será de verdade e não de mentira. Olha todos os princípios ali. De amor e não de ódio. De perdão e não de discórdia. Então é lícito pedirmos, Senhor, livrai-me dos males da garganta, infecção, tosse, engasgar. É justo, tem que pedir, mas eu me comprometo que vou usar para o bem. Não esqueça isso não. E meus irmãos, como a palavra tem peso, para o bem e para o mal. Tem ou não tem? Como a palavra, e eu dizia hoje, repito, palavras de maldição. Alguém vai falar, maldição, eu nunca falei. Não falou? O que entende por maldição? Quando alguém olha para o outro e denigre, olha para o outro, ofende, olha para o outro e as palavras são de aspereza, de humilhação, fruto de raiva. Isso não é maldição? Claro que é. O mal que causa no outro. A gente deveria medir as palavras, gente, e aprender algo importante. Na raiva não se fala, no ódio não se fala. Decisões tomadas na raiva, na angústia são sempre erradas. Que péssima conselheira será a sua. Mas a gente devia filtrar as palavras. Hoje no dia de São Brás eu queria pedir isso. Mas principalmente, sabe com quem? Com pessoas que estão perto de você. Porque quando você está perto, você se sente no direito de falar o que pensa. Será? Será que tem que ser assim? Mas se o que você pensa é errado, você tem direito? Cuidado com as palavras, machuca demais, fere demais. É quase que um tapa na cara. Isso depois tira a autoestima, tira o brilho, tira, sabe? Eu vejo, esses dias ouvi dizer, vou dizer o milagre, não vou dizer o santo. Mãe e filha, desgraçada. Não gosto nem de falar essa palavra. Mas por que o senhor falou? Porque o povo fala. Feia, ridícula. Meu Deus, caramba! Não devia fazer isso. Tem gente se cutucando aí, pelo amor de Deus, não mostra a câmera.
Estou vendo casalzinho se cutucando aí. Muda os termos. Tome uma decisão, nós não vamos ofender o outro. Nós não vamos usar daquilo que São Brás vai abençoar para ofender. É simples. Vou dar um remédio. Qual é o remédio contra a Covid? Máscara, água e sabão e álcool em gel. Dá aquele vidrinho para mim. Tem um vidrinho que se espirra assim. Não, isso aí é muito chique. Esse aqui. Vocês vão dar risada por quê? Álcool, eu gosto muito. Isso aqui, eu fico direto. Isso aqui, graças a Deus, eu acho que a gente vai pro resto da vida aprender a usar álcool. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um vidrinho desse e colocar água benta. E vai colocar meio vidrinho de criolina. Água benta com criolina. A hora que você for usar uma palavra que ofende o outro, rapaz, vai ser bom, hein? Mas criolina mata os vermes. Faz, põe dentro de casa, põe lá na mesa assim, ó. Palavrão, água benta com criolina. Vai mudar. Vai ser uma beleza. Vai matar os vermes e vai limpar as bocas sujas. Amém.